Nessa questão, finalmente, vai ter a aplicação da trigonometria na física, que eu tinha comentado anteriormente. Tá? Então vamos lá. Considerando a ação das forças. Agindo, não, né? A ação agindo. Considerando a ação das forças sobre um corpo, como ilustrado abaixo, determine a intensidade da força resultante em cada item a seguir. Tá? Bom, tudo bem, eu não sou professor de física, eu sei, mas eu vou dar aqui a ideia matemática por trás dessa representação de vetores para representar forças agindo sobre um corpo. Tá? Ainda mais quando é mais de uma força, né? E aí para ter essa ideia de vetor resultante, né? O que significa isso sob o ponto de vista matemático? Tá? Então, nesse primeiro item aqui, eu tenho esse corpo aqui e uma força, né? Cada vetor aqui representa a ação de uma força. O tamanho do vetor indica a intensidade dessa força, tá? Então esse vetor aqui de 3 newton é menor do que o vetor de 5 newton, né? Respeitando então a intensidade da força de cada um. Tá? E como que vê esse negócio de vetor resultante? Tá? Ou de força resultante? Deixa eu dar uma ideia aqui, como eu interpreto isso, e depois eu falo de outras maneiras possíveis de interpretação. Tá? Então tá aqui o meu corpo. Tá? Eu vou pegar primeiro, tanto faz a ordem, tá? Eu vou pegar primeiro esse vetor aqui. Então imagina esse corpo sob essa ação desse vetor de 3 newton. Tá? Eu vou usar aqui a ideia de como se fosse o deslocamento desse corpo. Tá? Então esse corpo aqui está nessa primeira posição, vou chamar de posição 1, e com a ação desse vetor aqui se deslocou para cá, tá? Para essa posição 2. Tudo bem? E agora esse segundo vetor vai agir em cima aqui dessa posição 2. Tá? Claro que eu tenho que respeitar aqui tudo do vetor, né? A inclinação e a intensidade dele, e o sentido, né? Direção, sentido, imóvel. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Tá aqui o vetor de 5 newton. Tá? E eu estou tentando respeitar aqui esse ângulo de 120 graus que esse segundo vetor faz com a horizontal. Né? Aqui, né? Esse vetor aqui fazendo 120 graus com a horizontal. Tá? Ou seja, então esse meu vetor assumiu agora esse meu corpo assumiu essa terceira posição e última, né? Porque são só dois vetores que estão agindo. Então, parte aqui dessa primeira posição e assume essas outras duas únicas posições. Tá, por que eu estou falando tudo isso? Porque a ideia de vetor resultante, então, vai ser o que mudou da posição original para a última posição. Tá? Então é como se eu pudesse resumir a ação desses dois vetores por só um vetor aqui. Tá? A origem do vetor tem que estar aqui na posição inicial e a flechinha do vetor tem que estar na posição final do corpo. Tá? Então é essa coisa aqui, a intensidade desse vetor vermelho que eu quero saber. A intensidade do vetor da força resultante. Tá? Bom, eu vou chamar de x, tá? Porque, deixa eu resumir essas informações aqui. Tá aqui do lado. Eu tenho então um triângulo em que eu conheço a medida de dois dos lados dele, tá? Quero saber a medida do terceiro lado e eu tenho como determinar esse ângulo aqui entre os dois lados que eu conheço. Tá? Aí você fala, não, professor, você tem esse ângulo aqui, o ângulo externo. Pô, mas se eu tenho um ângulo externo, tá? Se eu sei que esse ângulo externo aqui é 120, tá? Então esse ângulo interno é o suplementar dele, é o que falta para 180. Tá? Então aqui eu sei que é 60 graus. Mas aí beleza, porque aí basta eu usar a lei dos cossenos. Tá? Então, já vou usar a fórmula aqui direto. Tá? Vai ficar esse lado misterioso aí ao quadrado é igual o primeiro lado ao quadrado, bom, tanto faz, né? Pode ser 3 ao quadrado, mais o outro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Beleza, agora é só fazer as contas. 9 mais 25 menos, aqui vai ficar 6, 30 vezes cosseno de 60, que é meio. Tá? Então vai ficar x ao quadrado igual 34
menos 30 vezes meio, dá para simplificar, 15. Isso aqui dá 19. Então, se x ao quadrado é igual a 19 e x é o tamanho de um lado do triângulo, o x só pode ser a raiz positiva, né? Então, raiz quadrada de 19. Esse x é a intensidade aqui do meu vetor resultante, tá? Então, deixa eu calcular aqui. Isso aqui é aproximadamente 4,36. Tá? Então, se quiser, pode dar a resposta também com essa forma decimal aproximada. Né? A intensidade, então, do vetor resultante é aproximadamente 4,36. Qual unidade? Tem que ser a mesma unidade que foi utilizada para os outros dois, tá? Que é Newton. Agora, nesse item B, deixa eu comentar a interpretação mais comum, quer dizer, uma interpretação mais comum dada pelos professores de física, né? Que eu falei dessa coisa de deslocamento pelo vetor e tal, mas o que os professores de física costumam mostrar é o seguinte. Então, está aqui o corpo, estão aqui os dois vetores, então está aqui o vetor de 3 newton e está aqui o outro vetor de 5 newton. Tá? O que eu estava fazendo era, primeiro, deslocava então o meu corpo, digamos que essa aqui é a posição 1, obviamente, a posição original, digamos que eu desloque primeiro pelo vetor 3 newton. Tanto faz, tá? Eu poderia considerar o outro primeiro, não vai fazer a menor diferença. Tá? Então está aqui a posição 2 e depois eu deslocaria por esse vetor 5 newton. Tá? Assumindo aqui então, claro que esse vetor 5 newton tem que respeitar, além da intensidade, a inclinação, né? A mesma inclinação. Então, se aqui está falando que é 50 graus, tá? Aqui, esse ângulo aqui com a horizontal tem que continuar sendo 50 graus. Tá? E aí, então, esse meu corpo assume essa terceira posição aqui. Tá? Portanto, meu vetor resultante vai ser o que vai da posição original até a posição final. Esse aqui, o vetor resultante. A força resultante, enfim. Só que eles podem até fazer esse mesmo diagrama que eu fiz aqui, só que interpretando de uma outra forma. Tá? É como se eles deslocassem um dos vetores. No caso aqui, tá? Eu peguei esse vetor aqui, de 5 newton, e coloquei ele encadeado aqui. Tá? Esse segundo vetor começando onde o primeiro termina. Tá? O primeiro vetor aqui começa aqui e termina aqui, e o segundo vetor agora começa aqui e termina acolá. E aí meu vetor resultante, então, vai ser onde começa o primeiro e termina o último. Tá? Essa interpretação é legal quando a gente tem vários vetores. Tá? Um monte de vetores agindo sobre um corpo, a gente vai reposicionando eles, encadeando, claro que respeitando o tamanho do vetor, a inclinação, tudo bonitinho, mas ele vai então viajando aí para se encaixar, fazer esse encadeamento dos vetores. Tá? E aí vai acontecer uma coisa parecida que aconteceu na letra A, para determinar então esse novo ângulo aqui que eu vou precisar. Tá? É a mesma história. Se esse ângulo aqui, que era dado inicialmente a 50 graus, esse ângulo agora entre os vetores encadeados vai ser o suplementar. Tá? Então deixa eu resumir isso aqui. Tá? Eu tenho aqui um triângulo agora. Assim, esse lado aqui vale 3, o outro vale 5. O outro vale 5. Quero descobrir esse terceiro lado, né, que vai ser... E esse ângulo aqui vai ser o suplementar do 50, 130 graus. Tá? E aí também já posso usar aqui a lei dos cossenos. Então vai ficar x ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 5, vezes cosseno do 130 graus. X ao quadrado igual 9 mais 14, 9 mais 25, que dá, 14, 9 mais 25 que dá 34. Tá? Aqui vai ficar 30 vezes cosseno de 30. Tá? E aí eu vou usar aquela relação que a gente provou na última questão. Tá? Ou quer dizer, em alguma questão anterior aí. Tá? Que o cosseno de 30 é a mesma coisa que menos cosseno de 180 menos 130. Ou seja, é igual a menos cosseno de 50. Tá?
só para usar o mesmo 50, que é o ângulo agudo que foi dado inicialmente. Tá? Então, ó, fazendo aqui esse menos 30 vezes menos cosseno de 50, esse menos aqui, quando eu multiplicar aqui, vai ficar então mais, e aqui cosseno de 50. Tá? Já vou usar aqui a tabela trigonométrica. O cosseno de 50 é aproximadamente 0,64. Tá? Então aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 34 mais 30 vezes 0,64, aqui já vem um valor aproximado. 30 vezes 0,64 dá 19,2. Tá? Então essa soma aí dá 53,2. Então, se x ao quadrado é aproximadamente 53,2, então o x vai ser aproximadamente a raiz quadrada, no caso positiva, porque o x tem que ser positivo, raiz quadrada de 53,2. Tá? E se quiser usar uma aproximação para essa raiz, vai dar aí 7,29. Isso. Tá? 7,29. Como esse x é, na verdade, o módulo, a intensidade desse vetor resultante, então já posso reescrever então a resposta assim. Tá? O módulo do vetor da força resultante é aproximadamente 7,29 newton. Então, ó, no item A, eu fiz usando a ideia de deslocamento, né, desse corpo sucessivas vezes por cada um desses vetores. Né? Na verdade, o termo certo nem é deslocamento, é translação, que é um deslocamento. Tá? Mas o termo científico da coisa, o termo matemático mais preciso, é translação. Mas tudo bem, não se preocupe com isso. Eu fiz essa coisa do deslocamento. No item B, eu já usei uma abordagem que é mais usada pelos professores de física, que é pensar uma das abordagens mais usadas pelos professores de física, que é pensar no encadeamento dos vetores. Tá? Então eu considerei aqui esse um primeiro vetor, e o segundo vetor, em vez de começar aqui também, não, ele vai começar agora onde termina o primeiro. E aí fica uma coisa assim. Tá? Poderia fazer o contrário, tá? Eu poderia considerar esse aqui o primeiro vetor e deslocar esse segundo vetor para começar aqui. Tá? E aí também respeitando ele na horizontal com esse mesmo tamanho. No fundo, se parar para analisar, né, no final das contas, é a mesmíssima ideia que eu usei do deslocamento. Tá? E isso aqui, quando a gente tem só dois vetores, essa coisa também pode ser encarada de uma forma diferente, tá? Que eles chamam de regra do paralelogramo. Tá? O que é essa regra do paralelogramo? Quando eu desloco um dos vetores, tá? Qualquer que seja um deles, como eu vou respeitar o tamanho dele, tá? E a inclinação dele, tá? Então eu vou ter aqui um quadrilátero com lados opostos de mesmo tamanho e mesma inclinação. Ou seja, eu vou ter um paralelogramo. Tá? Então seria interessante a gente conhecer algumas características geométricas de um paralelogramo para usar na resolução com essa abordagem do problema. Tá? Num paralelogramo, deixa eu fazer aqui. Então, o que eu sei de um paralelogramo? Bom, primeiro, por que ele tem esse nome? Tá? Ele tem esse nome porque a definição dele ele tem uma das definições possíveis, né? Ele tem lados opostos paralelos. Tá? Então, esse lado aqui é paralelo ao outro e esse também é paralelo ao lado oposto. O que isso nos dá? Isso nos dá o seguinte. Se eu sei quanto vale essa inclinação aqui, eu vou chamar de, sei lá, alfa, tá? Eu tenho como descobrir todos os outros três ângulos. Como? Tá? Se eu tenho esses lados paralelos, eu posso pensar naquela coisa de retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? E aí é só fazer todas aquelas identidades dos ângulos que a gente tem em retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Deixa eu prolongar aqui também e aproveitar aqui também, porque eu também já vou usar mais adiante. Tá? Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui também é alfa, esse ângulo aqui também é alfa, tá? Porque essa reta aqui também é paralela a essa, tá? Cortadas, né, por essa transversal na horizontal aqui. E a mesma coisa, se esse ângulo aqui é alfa, esse também aqui vai ser alfa. Tá?
E se esse aqui é alfa, esse aqui de dentro também vai ser alfa por ser oposto pelo vértice. Tá? Então, ó, além dos lados opostos terem a mesma medida, os ângulos opostos também têm a mesma medida. Tá? E também tem uma característica com os ângulos adjacentes. Tá? Porque olha só, se esse ângulo aqui vale alfa, eu tenho como descobrir quanto vale esse ângulo vermelho. Tá? O ângulo alfa e o ângulo vermelho formam um ângulo raso. Tá? Então esse ângulo vermelho vai ser o suplementar de alfa, ou seja, o que falta para completar o ângulo raso, para completar 180 graus. Então esse ângulo vermelho aqui vale 180 graus menos alfa. Tá? E se eu fizer, vale a mesma coisa para cá. Tá? Aqui esse preto também é alfa, e aí esse vermelho então também vai ser 180 graus menos alfa. Tá? Beleza, então vamos usar essas informações para a gente fazer o terceiro item. Então repara, no item C, eu agora não estou dando os valores numéricos. Tá? Então, claro que eu não vou encontrar como vetor resultante aí uma coisa, sei lá, vai dar 3 newton, não sei. Tá? Então vai ser uma coisa que vai depender desse F1, desse F2 e desse θ. Tá? Mas a ideia vai ser a mesma. Tá? Eu gosto de pensar nesse lance de encadear os vetores. É um raciocínio que ele é mais versátil. Ele serve para mais situações. Tá? Então, desloquei, por exemplo, esse vetor F2 para cá. Tá? Tanto faz, poderia ter deslocado o F1 aqui para cima. Não vai fazer a menor diferença. Tá? E, então, meu vetor resultante vai ser o que começa aqui no começo do F1 e termina aqui no final do último vetor. Então, esse aqui é o vetor resultante de quem eu quero saber a intensidade. Tá? Bom, vou chamar esse tamanho aqui de x como eu estava fazendo. Tá? Deixa eu desenhar esse triângulo aqui maiorzinho. Tá? E aí vamos colocar os valores que a gente vai usar aí. Quer dizer, valores, né? As medidas que a gente vai usar. F1, F2. E quanto que vale esse ângulo aqui? Tá? Esse ângulo a princípio eu não tenho. Tá? Mas, tá? Esse ângulo aqui é um ângulo vizinho desse θ em um paralelogramo. Né? Já que eu desenhei aqui, né, tudo paralelo, né? Esse F2 tem que ser paralelo, esse vetor azul tem que ser paralelo a esse vetor F2. Então, é como se esses dois ângulos aqui fossem ângulos vizinhos de um paralelogramo. Então, se esse agudo aqui vale θ, esse aqui vale 180 graus menos θ. E eu quero saber quanto vale esse terceiro lado. Tá? Então, também vou usar lei dos cossenos. Vai ficar x ao quadrado. Tá? Espero que vocês já tenham provado que a lei dos cossenos também vale, né, para triângulo obtuso. Vai ficar x ao quadrado igual f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes cosseno do ângulo entre eles, que no caso aí é 180 menos alfa. Tá? Vai ficar x ao quadrado. Bom, eu não tenho nem conta para fazer aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui é dar uma melhorada nesse cara. Tá? Usando aquela relação que a gente também já viu. Cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Tá? Então, reescrevendo aí, eu vou deixar assim, ó, x ao quadrado é igual a f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado. Agora, menos 2 vezes vezes menos cosseno de alfa. Tá? Então, esse menos aqui, quando multiplicar com esse menos, vai ficar mais 2 vezes f1, f2 cosseno alfa. Tá? Então, aqui é a expressão que eu tenho para determinar eu estou chamando de x, mas é a intensidade do vetor da força resultante. Nossa, tá uma zona aqui esse desenho, né? Mas, bom, enfim, vocês têm aí no PDF ele limpinho. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque eu já vi aluno me perguntar, e é uma dúvida super legítima, tá? Ele perguntar assim, ué, professor, mas na física, sei lá, o aluno viu, né, imagino eu, que o aluno tenha visto a fórmula da lei dos cossenos em matemática depois que viu essa dos vetores na física. Tá? Porque é basicamente a mesma fórmula. Tá? A única diferença é que a lei dos cossenos, a gente começa com esse menos aqui, né? Usa esse menos 2 vezes não sei o quê. E na física está esse mais. Aí o aluno me perguntou, né?
com a maior, falou assim: ué, professor, mas o cosseno da física é diferente do cosseno da matemática? Tá? E como eu falei, é uma dúvida super legítima. Tá? Por que na matemática a lei de cossenos é menos 2 não sei o que e na física é mais 2 não sei o que? E bom, e está aqui a explicação. É esse detalhe de pegar o ângulo, é, o ângulo suplementar, cujo cosseno é o simétrico. Né? Então troca o sinal por isso. Tá? Então o cosseno da física é o mesmo da matemática. Tá? A lei dos cossenos que é usada na física é a mesma. Só que fazendo esse jogo com os ângulos, acaba tendo esse jogo com sinal também. Beleza?